Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, ouvintes da Palavra de Deus. Continuamos hoje com mais um vídeo da série 3 capítulos por dia. Hoje leremos então Gênesis capítulo 12 e 13. É uma parte bastante importante da Bíblia, porque é quando Deus começa a falar com Abraão. Tem também detalhes importantes da vida de Abraão, que vale a pena prestar atenção, porque eles nos ligam diretamente a Jesus Cristo. Então, passamos à leitura. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Hara. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareça. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era
muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ela e a sua mulher e a tudo o que tinha. Gênesis 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas
e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, ouvintes da Palavra de Deus. Vamos então ao nosso pequeno comentário sobre Gênesis 12 e 13. E aqui o chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aqui é o Senhor falando com Abraão, dizendo para ele: ó, larga tudo, tua casa, tua parentela, tua terra, e a casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então quem nos vai mostrar para nós a terra, a vida eterna, é Deus, irmãos. Não tem conversa, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uau! E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, gente, que coisa linda, o Senhor dizendo que vai fazer dele uma grande nação. Ou seja, sabe, uma das coisas, né, que nós temos por básico, a sobrevivência, é estarmos aqui, continuarmos. A gente sabe que termos, pelo menos nessa vida material, um descendente, né, é uma coisa que nos alegra, né? Um pouquinho de mim vai continuar, né, naquele meu filho, naqueles meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. É algo que já está já está em nós, né? Porque nós vivemos poucos anos, né? 75, 200 anos, né? Nunca 200 anos. Vai, antigamente viviam, né? Agora é interessante que já um pouquinho para frente a idade de Abraão é revelada. Vamos passar para frente. Aqui no verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Olha só que promessa maravilhosa. E abençoarei os que te abençoarem. Você já viu, cristão, que Deus abençoa quem te abençoa? Todo mundo que te abençoa é abençoado. Fala lá a palavra num dos evangelhos, fala lá claramente que aquele que der um copo de água para um desses meus pequenininhos de meu pai, de maneira nenhuma ficará sem o seu galardão. Então você vê que quem abençoar você, nós, será abençoado. Só que tem um porém aí. Lá é por causa do meu nome, o Senhor fala. Quem abençoar um desses pequenininhos por causa do meu nome, o Senhor vai guardar o galardão deles. Então, queridos, o porquê que tem que ser por causa do nome do Senhor, não é verdade? É aqueles que reconhecem, estou cuidando daquilo que é de Deus. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Essa benção de todas as famílias da terra, irmãos, é em Cristo. É exatamente, porque isso também está escrito nas Escrituras, que a descendência de Abraão é segundo a promessa, pela fé, não segundo a linhagem genética, ok? Também a linhagem genética ela tem a sua importância.
Ninguém pode descartar isso, porque Deus usou o povo judeu para trazer a palavra para nós. Nós temos que reconhecer que eles foram instrumentais. Temos que amar os nossos irmãos judeus, cuidar deles, abençoá-los também, entendeu? Temos que entender que eles foram colocados num lugar, até de, podemos dizer assim, de primazia. Mas aqui também, nesse texto, se nós voltarmos um pouquinho para cima, nós vemos que aqui foi o Senhor que escolheu Abraão. Foi Abraão que escolheu o Senhor. Ora, quando começa a primeira interação com o povo de Deus que seria formado, é o próprio Deus que fala. Isso aqui é evangelho, gente, tá? De Cristo, ó. É o próprio Deus que fala com o homem, comunica para ele, ok? O que ele tem que fazer. Não é o homem que falou: ó Deus, Pai Celestial, tira eu aqui da terra do meu pai, da terra da minha mãe, entendeu? Tira eu aqui da casa do meu pai, manda eu para algum lugar, faz uma obra comigo. Não foi assim. Os irmãos entendem? Isso aqui tem evangelho aqui, ó. Tem Cristo aqui nisso aqui. Certo? Cristo, ele veio ao mundo para falar conosco, meus amados. Olha que coisa linda. Ele veio ao mundo para falar conosco, certo? Para trazer a vontade de Deus. A obra de Deus é essa. Que nós creiamos naquele a qual Ele enviou Cristo para nós. Então o Senhor falou com Abraão, porque também está escrito nas Escrituras, que agora o Senhor, Deus, fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, então, você vê que o Evangelho aqui, ele está colocado de uma forma, que muita gente não entende realmente o Evangelho, e acha, e não consegue ver essas coisas, porque eles acham que eles, entendeu, são a primeira parte, a cereja do bolo. E nós não somos, amados. Longe disso. Nós somos beneficiados, tá? Muito beneficiados. Porque nenhum homem é merecedor. Abraão aqui, ele não era merecedor. De forma alguma, Abraão tinha merecimento. Que Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas, aquele que dá razão à palavra perfeição. Ou seja, a palavra perfeição, ela existe não por causa que nós temos a ideia daquilo que é perfeito, não, mas porque Deus dá sentido à palavra perfeição. Apesar que nós dizemos Deus é perfeito, porque é o limite da nossa compreensão, mas na verdade é o contrário. É Deus que dá sentido à palavra perfeição. Então nós dizemos que Deus é perfeito. Quando nós dizemos que Deus é perfeito, nós estamos dizendo que Ele é a perfeição. E por isso temos a palavra perfeição para entender. Nós usamos a palavra perfeição muitas vezes para algo que está perfeitamente feito, nós falamos, mas nunca alcança o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido é Deus que dá as coisas. Isso depois, no outro vídeo, vamos entrar também sobre a questão moral. Fique atento, esse vídeo logo está saindo, que é um vídeo muito importante, onde nós vamos entender como é que podemos entender da onde vem a moral. É uma coisa natural, da natureza, é uma discussão entre os evolucionários e os teístas, né? Aqueles que acreditam em Deus e aqueles que acreditam no acaso. Depois fica atento que esse vídeo vai sair. Então aqui, irmãos, nós temos aqui essa situação em que Deus então conversou com o homem, mandou ele, escolheu ele. Ele não era nada, ele era um homem que acreditava em outros deuses, né? Tinha outras afinidades, outras afinições de fé, que não a verdadeira afinição de fé, que é crer
no único Deus, Criador de todas as coisas. Então o Senhor Deus foi lá e escolheu ele, entendeu? De um monte de gente que também era igual. Poderia ter sido qualquer um, irmão. Qualquer um, certo? Na verdade, a linhagem dele colocou ele numa situação. Por quê? Porque ele é da linhagem de Sete. E ele é da linhagem do filho mais velho de Noé, Sem. Então a linhagem dele, por quê? Por causa do primogênito, tá? Então, porque nós já sabemos que a Bíblia depois ensina que depois, quando as leis são passadas e o Senhor Deus começa a falar, tem essa lei da primogenitura, não é? E é engraçado porque quando nós vamos lá na primogenitura de Adão, Caim, o que é que ele fez? Ele matou o seu irmão. Mas Deus não deixou de dar uma atenção para ele especial. Vocês viram? Que mesmo assim o Senhor deu uma atenção para ele especial. Tentou ensinar ele a controlar o seu pecado. Entendeu? A controlar. Você vê que logo o filho primogênito, que foi o primeiro fruto da multiplicação de Adão, já saiu falando e fazendo aquilo que Deus não gosta. Aí foi o segundo que entrou no lugar do primeiro, certo? Já aí nós também vemos o Senhor, tá vendo? Porque olha esse povo aqui, o povo de Abraão que depois vem, certo? Eles não creram quando o Senhor veio. E aí o Senhor pegou e colocou um povo no lugar deles, os gentios, nós, que não somos mais merecedores que nossos irmãos judeus, que muitos deles ainda estão em trevas e ainda não entendem que Jesus Cristo é o Messias. Você vê? Porque não crer no Messias é um pecado. É o próprio Deus. Não crer no Messias é não crer no próprio Deus, irmãos. Você vê como que existe sempre essa substituição de um pelo outro? Isso é evangelho, está em toda a Bíblia. O Senhor substituindo um pelo outro, mostrando que Cristo vai morrer pelo pecador. O que aconteceu ali em Caim e Abel? Abel ofereceu um sacrifício, a qual Deus aceitou. E Caim não. E aí Caim foi e matou seu irmão. Certo? Então, aquele que era justo morreu por causa do injusto. E assim continuamos aqui. Eu já estou fazendo explicação em Gênesis, salvo erro, Gênesis 4, né? Por aí. Mas é como o Evangelho nos leva. Então você vê que o Senhor aqui escolheu esse povo. Então nós devemos a eles. Temos que entender que existe também uma ligação, porque o Senhor Jesus também veio pelas gerações todas abaixo, sendo conectado às gerações dele, né? Através de Abraão, depois Davi, aí depois por Natã e Salomão na linhagem, né, principal, mas a linhagem de Salomão, ela depois foi amaldiçoada em Jeremias, né? Então nós vemos que depois há o estorno, por causa que a linhagem de Natã também aparece. E se você for lá em Lucas, tem uma linhagem, se você for em Mateus, tem a outra. Se você olhar as duas, você vai ver que uma vem por Natã e a outra vem por Salomão. Então é muito engraçado isso aí, porque depois Salomão é amaldiçoado, a linhagem de Salomão, lá embaixo, salvo erro em Jaconias, os irmãos perdoam não lembrar agora, mas ele é amaldiçoado em Jeremias. Também faremos um outro vídeo sobre isso, depois explicando corretamente, fique atento, ok? Então, nós temos aí, nós vemos que o Senhor, ele sempre tem essa substituição, o que peca e erra pelo santo e puro que se mantém limpo. Então nós aqui vemos o Evangelho em vários lugares da Bíblia. Então o Senhor aqui, né, nós tivemos essa sorte que o Senhor Deus escolheu
Quando a gente diz essa sorte, foi algo que Deus... A sorte bíblica é uma escolha de Deus, tá? É quando Deus decide fazer alguma coisa. Muitas vezes eles tiram sortes, por exemplo, quando escolheram o novo apóstolo, por causa que Judas, pecou. Você vê, olha a substituição aí de novo, ó. Um varão que estava conosco desde o princípio, a testemunha de todas essas coisas. Aí tinha 2 varões, eles puseram lá os 2, e agora? Qual desses 2? Aí eles lançaram sorte, certo? Então a sorte bíblica é sempre algo que Deus determinou, tá? Entendam isso. É diferente da sorte deste mundo, que é uma sorte que ela simplesmente... foi obra do acaso. Aconteceu, tá? É óbvio, irmãos, que nosso livre-arbítrio, ele também está na Bíblia. Ele existe, tá? Porque somos seres de responsabilidade moral. Entendam isso. Nós temos responsabilidade. Assim como uma pessoa terá responsabilidade se ela não crer em Cristo. O Evangelho não é um convite, como as pessoas pensam, tá? Ele está ordenando você: creia em Jesus Cristo. Porque se você não crer, você será condenado. Ok? Então nós precisamos entender certas coisas. Ok? Que Deus, no seu amor maravilhoso, gentil, Ele está falando com aqueles que não creem. Ele está falando com aqueles que não creem. Deus, Ele não vai pegar e forçar ninguém que não queira estar no céu com Ele. E uma pessoa vai falar assim: mas a Bíblia fala de eleição. Como é que é possível, então, você que crê, por exemplo, apontando o dedo para mim, como é que você que crê, então, escolheu a Cristo da sua livre e espontânea vontade? Irmãos, sim, escolhi a Cristo da minha livre e espontânea vontade. Não fui forçado. Não fui forçado. Mas quando recebi vida no meu coração de Deus, irmãos, quando eu entendi, quando eu recebi, como fala Ezequiel, aquele coração de carne, porque eu tinha antes um coração de pedra, eu entendi a urgência do Evangelho, a fé, o catalisador que me mostrou a urgência. Porque um catalisador, irmãos, por que eu digo que a fé é um catalisador? Porque ela não muda a substância aonde ela é inserida. Ela só cria uma urgência no seu amadurecimento. Ela não muda a substância, ok? A substância, ela continua a funcionar da mesma forma, sem ser alterada. Mas ela cria a urgência, ela mostra o caminho para aquela pessoa ver realmente a realidade dela se torna, entendeu? Ela finalmente consegue enxergar. Vamos dizer assim, o que acontece? Quando a fé foi inserida no meu coração pelo Espírito Santo, porque primeiro o Espírito Santo ele te dá a vida, certo? Fala lá em João 3, ele te deu a vida. E junto com essa vida vem a fé. É inserida ao mesmo tempo, irmão. Vem, cof. Junto. Vem a fé. E aí, você então vai pegar e vai pensar, vai olhar e vai falar assim: peraí, existe Deus, né? Não se pode agradar a Deus sem fé. Existe Deus. Você passa a entender que existe Deus. E aí você olha para o mundo. Aí você, pelo Evangelho, ouviu a pregação do Evangelho, ouviu a palavra veio, que deu vida em você, a palavra do Evangelho, você ouviu de alguém, ou leu a Bíblia, ou viu um vídeo, como pode ser esse vídeo que você esteja vendo agora, e seja ele que vá converter você, não eu, mas a palavra de Deus que sai nele e vai para ti. E aí o que acontece? Automaticamente você entende que está vivo, e aí você não quer morrer. Quem está vivo não quer morrer, tá? Esse é uma grande verdade universal. Quando chega a hora da morte, todo mundo quer viver mais um pouquinho.
Todo mundo quer mais um pouquinho. Ah, se eu tivesse mais 10 anos. Ah, se eu tivesse mais 15 anos. Olha só, uma das coisas que todo mundo fala: se eu soubesse o que sei hoje e tivesse a tua idade, como eu queria. Por quê? Porque ele queria ter uma vida mais cheia, com mais sabedoria. Olha, quer uma coisa boa, um conselho bom? Comece a ensinar a palavra de Deus para os teus filhos desde pequenininho, viu? Desde pequenininho. Começa, porque a palavra de Deus, ela traz ao homem sabedoria, entendimento. Começa a ensinar, tá? Ela é maravilhosa. Ela vai fazer o teu filho ser muito mais sábio com muito menos idade, que é para depois, quando ele chegar velho, ele estar feliz e farto de dias, confiantes do Senhor. Olha que coisa linda, né? O evangelho é assim, é maravilhoso. E assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. Vamos lá ver como é que tá o negócio aí. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tinha 75 anos. Ok. Entendeu? A idade de 75 anos, olha. Normalmente é a idade que nós já estamos capotando pro outro lado, né? Quem chega a 75 anos de idade pode ter uma mente boa, um coração cheio de esperança, mas o corpo já não é a mesma coisa. Por mais saúde que uma pessoa tenha, entendeu? Porque é o que acontece, né? A partir de uma certa idade, as nossas células já não se reproduzem. É engraçado isso, porque nós vamos entrar aqui numa situação do corpo incorruptível, né? Que também fala na Bíblia que nós receberemos um corpo incorruptível, certo? Porque lembre-se, gente, o homem é alma vivente. Nós somos a junção do espírito, espírito da vida com esse corpo de carne. Esse é um homem, ok? O homem tem a sua alma, claro, que é formada quando é feita essa junção entre o corpo e a alma e o espírito. Então o homem passa a ser alma vivente, é o que a Bíblia ensina. Se nós formos lá em Gênesis 1, salvo erro, Gênesis 2, né, que o Senhor, depois, quando sopra o Espírito no homem, o homem passa a ser alma vivente. Então a Bíblia, ela tem vários lugares em que ela só fala de alma e corpo, de espírito e corpo. Em outros lugares ela fala, como fala lá, que a espada, né, do Senhor, a palavra de Deus é uma espada que vai até a divisão da alma, da junção da carne, das medulas. Fala lá que existe. Então existem várias menções sobre isso na Bíblia, que também é um outro vídeo que nós vamos, que está sendo produzido e virá no seu tempo também, sobre a alma e sobre o espírito e sobre o corpo, sobre a vida, todas essas coisas. E sempre, gente, biblicamente, nós temos que entender isso quando nós falamos da Bíblia, gente. Bíblia, ok? É a palavra de Deus, sem erros, perfeita em tudo aquilo que ela afirma, em tudo aquilo que ela ensina, tá? Se Deus afirma que a pessoa tal, Saul, morreu desse jeito, a Bíblia está afirmando que ele morreu desse jeito. Muitas vezes a Bíblia vai ter lugares onde uma pessoa vai estar fazendo uma declaração. Aquela pessoa pode estar mentindo ou pode estar falando a verdade. A Bíblia normalmente nos dá uma possibilidade de entender o que é a verdade, certo? Muitas vezes. São raros os lugares onde deixa dúvidas. E nós sabemos que se Deus deixou alguma dúvida em algum lugar, essa dúvida também será uma coisa boa. Por exemplo, uma das dúvidas maiores que as pessoas não entendem, ok? Como é que funciona? Se Deus está no controle de todas as coisas, de tudo, Ele é soberano de todas as coisas, como é que eu tenho, né, livre-arbítrio, para outros livre-agência? Como é que eu tenho isso? Como é que eu realmente sou livre para escolher? Ora, primeira coisa que um homem que ama a Deus tem que entender é
Se a Bíblia está ensinando assim, é porque é assim. Se a Bíblia diz que existe eleitos, é porque existe eleitos, gente. Se a Bíblia diz que o homem é responsável, ok? O homem é responsável pelos seus atos, o homem é responsável e ele tem que crer e a escolha é dele, ok? É porque a escolha é dele e ele tem que crer por a sua própria escolha. E a Bíblia também nos vai ensinar como é que isso acontece. Agora as pessoas às vezes têm dificuldades de aceitar o que a Bíblia está dizendo, né? Que Deus é soberano e o homem pode escolher, como se fossem os dois trilhos de um trem. Para que o trem ande, tem que ter os dois trilhos, irmãos. Ok? Agora, como é que os dois trilhos são mantidos paralelos corretamente um com o outro, para que o trem possa andar? Entendeu? Para que o trem possa, para que a verdade, a vontade de Deus se cumpra no final e o homem seja salvo. Talvez a gente não consiga explicar isso em toda a sua magnitude, por causa que nós não temos ainda essa condição como homens. Talvez a água necessária para encher esse balde, ou digamos assim, ou a quantidade de conhecimento e de entendimento, esse nosso corpo não é capaz de suportar. Digamos assim, é um balde pequenininho para que todo o oceano seja colocado nele, certo? Não é que a verdade do oceano ou a água do oceano não possa ser colocada dentro do balde. Com certeza pode. É só que o balde é pequenininho demais para que toda a água do oceano seja colocada lá. Mas a gente tem uma coisa também. Na eternidade, nós vamos ter toda a eternidade para ouvir de Deus maravilhas que vão continuar por toda a eternidade, fazendo nós ficar de olho arregaladão, falando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorioso és tu, Senhor. Com certeza, quando chegarmos lá no céu, imagina um lugar onde vai ser só alegria o tempo todo, irmão. De manhã à noite. Na verdade não teremos noite, né? Porque tá vendo? Olha aí outra glória. A Bíblia fala que não haverá noite porque o Senhor será a nossa luz. Certo? Imagina, irmãos. Provavelmente não vamos precisar mais de dormir, porque nosso cérebro já não vai ficar mais cansado. Olha que maravilha, tudo isso porque nós estamos falando do corpo, né? Foi onde nós começamos essa pequena coisa por causa da idade. Porque nós vemos aqui um corpo corrupto, assim como o meu e o seu, que envelhece e morre, ok? Mas vai chegar um dia que as nossas células vão parar de morrer. Elas não vão precisar mais serem trocadas. Já não vai haver oxidação nas tuas células. Que mata a gente é a oxidação. O vero ato de nós respirarmos, né? Tem outro mistério aí, mas fica para outro vídeo. Então, irmãos, aqui nós entendemos, entendeu? Que vai chegar um dia que o Senhor nos vai dar esse novo corpo. E aqui nós vemos que também a bênção que Deus colocou sobre ele, que com 75 anos ele era um homem viril. Depois ele ainda vai entrar em guerras, ainda vai ter um filho, com 99 anos, 100 anos vai ter filho, vai subir montanha. Você vê que é uma virilidade, uma força que a pessoa tem, que não é normal, é algo diferente. E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que coisa linda, gente, hein? Olha que coisa linda. O Senhor foi, né? E apareceu de novo a Abraão. Falou: a tua semente
darei esta terra. E aí então o Abrão, né, ainda não tinha mudado o seu nome. Se em algum momento no passado eu falei Abraão, me perdoem, porque ele aqui ainda não tinha recebido o seu novo nome. Continua sendo Abrão. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E aí ele foi lá então e fez, né, uma espécie de um monumento, algo, na verdade, algo que marcasse aquele momento, né? Algo que fosse como memória. Então ele fez um lugar para colocar esta memória, né? Esse altar. Então, irmão, nós vemos a presença de Deus na salvação, irmão, mostrando que Ele elege, que Ele decide, certo? O homem também decide, mas porque Deus decidiu primeiro. Se Deus não decidir primeiro, irmãos, nós não decidimos nada, nós não fazemos nada. Fala a palavra em outro lugar. Penso que foi o apóstolo Paulo numa das suas epístolas. Ele fala que o plano do coração não é do homem, mas a resposta da boca vem do Senhor. Um é o que planta, outro é o que colhe, mas de Deus vem o crescimento. Mais ou menos assim. De Deus vem o crescimento. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que entender que o fruto, a beleza, o prazer vem e está no Senhor. Vamos dar uma passadinha aqui. Deixa eu ver. E moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, e Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, aí ao oriente edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão do seguir para a banda do sul. Vamos passar ao capítulo 13. E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Né? Aí Abraão... e subiu, pois, Abraão do Egito. Foi depois que ele saiu do Egito. Nós pulamos essa parte para não fazer o comentário muito longo. Já vai em 32 minutos. Continuamos. E nós vemos aqui que Ló, então, depois, Abraão e Ló depois saíram lá do Egito. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele saiu abençoado de lá, com aquela história dele com medo de ser morto pelos egípcios por causa da beleza da sua mulher, que também já não era nova, mas a Bíblia nos diz que ela era linda, maravilhosa, muito atraente, né? Tanto é que foi desejada pelos homens. E imagina a quantidade de riqueza que deram a ele, né? Na verdade, eu saltei, deixa eu ir lá rapidinho. E será que quando os egípcios, disse Peste, e aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, né? Eles viram que ela era muito formosa, era linda, né? E viram-nas os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. É uma coisa, né? Se nós formos olhar aqui para ela como Saraí, se formos olhar para ela como a igreja, nós podemos ver que o inimigo ele quer roubar a noiva de Cristo, irmãos. Muitos de nós somos tentados, somos perseguidos, se pudesse até apedrejados, irmãos. Às vezes não somos apedrejados com pedras físicas, mas muitas vezes palavras são pedras. E muitas vezes somos apedrejados, irmãos. Ok? Por quê? Porque, irmão, o inimigo ele tem inveja. Que Deus deu a Cristo essa esposa limpa e maravilhosa. Foi Deus que deu.
E viram-nos os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas de camelo. É o que acontece, né? O cristão muitas vezes ele recebe esse mundo, oferece riquezas, entendeu? Ó, eu te dou essas riquezas e você vem ser minha noiva em vez de ser a noiva de Cristo. Olha aí. Exatamente o Evangelho, irmãos. O Evangelho está em todo lugar, irmãos. O Senhor fala para nós não amarmos as coisas desta terra, amarmos as coisas do céu. Irmãos, aí o que acontece? Em seguida aqui, ó. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Olha que lindo, gente. Uma pessoa vai dizer, esse cara é louco, que bonito, que beleza tem. O Egito e o Faraó, a casa de Faraó, receber grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. É o que acontece. Porque o Senhor, ninguém pode tirar dele aquilo que lhe pertence, gente. A mulher de Saraí, a mulher de Abraão, perdão, Saraí era a mulher de Abraão e havia já no coração de Deus a intenção de usar ela para que fosse nascido Isaac. O Senhor Deus já tinha um plano, onde dali veria a linhagem daquela promessa que Deus fez em Gênesis 3, que da semente da mulher, certo? Quando fala da semente da mulher, tem aí outro pequeno mistério, que também estará num outro vídeo. E ela, é óbvio, não é mistério nenhum, porque na verdade é a vinda de Cristo na Virgem, né? Que não teve a semente do homem e ela deu à luz mesmo assim. Então fala da semente da mulher, se referindo à virgindade de Maria, que seria um homem nascido de uma virgem, ou seja, não seria de semente de homem. Então fala semente da mulher, porque só a parte feminina estaria ali e o Espírito de Deus completaria o resto, né? Não a parte do homem, porque normalmente nós sabemos que a inserção do homem junto com o óvulo da mulher, do sêmen do homem, o óvulo da mulher, que faz então nascer uma criança, e é muito importante. Nós vemos que é o sêmen masculino que diz qual é o sexo, ok? É através da semente do homem que vem, que define um sexo ou outro, apesar que existem outros sistemas na própria mulher que também ajudam a determinar o sexo da criança, mas nós sabemos que vem no sêmen masculino essa definição. Isso aí é uma coisa que as pessoas têm que entender. O Senhor, macho e fêmea, os fez. Eu não quero entrar aqui nessa coisa, mas o Senhor está trazendo para nós, para tocar nesse assunto. Macho e fêmea os fez. O Senhor não criou seres humanos com outro tipo de identidade, ok? Sexual. Não criou. Quando nós falamos de casamento, nós falamos de um homem com uma mulher. Sempre. Ok, queridos irmãos? E aí agora, continuando. Feriu, porém, o Senhor a casa de Faraó. Então, o que acontece? O Senhor Deus, ele vai lá no cristão, né? E ele vai ferir aquele cristão. Porque ele vai trazer de volta esse cristão para o lugar aonde ele pertence. Aquilo que é de Deus pertence a Deus. Ninguém pode tirar da mão dele. Aquilo que Deus planejou na tua vida, Deus planejou na tua vida. Ninguém pode tirar de você, nem você mesmo, como está lá em João 10. Então, chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher?
Agora aqui vem às vezes o entendimento, né? Às vezes o cristão ele não entende, né, o evangelho. Isso acontece hoje em dia, infelizmente, em muitas denominações as pessoas não entendem a verdade do evangelho, e aí muita gente vai enganada e se coloca em situações por causa do engano, porque não conhece, não sabe, né? Então vira um engano. Então, irmãos, graças ao bom Deus, o Senhor vai buscar os seus, né? E acaba, você vê, depois que aquela pessoa, que o cristão passou o sofrimento, né? Que o Senhor jogou as pragas, o cristão passa o sofrimento, muitas vezes na sua vida, e ele começa então a pensar o que está acontecendo, entendeu? O que está acontecendo? Aí ele começa a procurar, aí ele descobre que ele verdadeiramente não está fazendo a vontade de Deus, e às vezes essas dificuldades na vida da pessoa vêm exatamente para abrir os olhos dela, que ela pertence a Deus, ela tem que voltar para o seu Senhor, voltar para o seu esposo, que é Cristo, entendeu? E aí a gente vê aqui, então chamou o faraó Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que me não disseste? Tá vendo? Agora, ele, não sabia, e agora passei a saber que eu pertenço a Deus. Continuando. Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora pois eis que aqui a tua mulher, toma e vai-te. Então, irmãos, aqui nessa partinha, continuando no Evangelho, aqui nessa pequena parte, porque disseste: é minha irmã. Às vezes, entendeu? Nós achamos que podemos ter um relacionamento com o mundo, podemos ter, digamos assim, um pé lá, um pé cá. Não podemos, irmãos. Temos que entender isso. A partir do momento que você entende que você é de Cristo, a palavra de Deus nos ensina que nós somos, eu vou falar aqui em inglês, bond servant, ou slaves, né? A palavra lá é doulos, significa que nós somos escravos de Cristo. Palavra usada em várias epístolas, em vários lugares no Novo Testamento. Doulos. Muitas traduções tiraram essa tradução para escravos, mas aqui a gente tem que entender que o que acontecia naquela, a escravidão que houve muito mais tarde, no século XIV, XV, XVI, XVII, eu não tenho aqui bem lembrança de quando a escravidão começou, é bem diferente da escravidão, ok, irmãos, que era lá no tempo dos judeus, ok? Eles normalmente, o que Paulo ali tenta explicar sobre que nós somos escravos de Cristo, não é só que nós somos comprados por Ele, porque ele nos comprou com o seu sangue, tá? Fomos comprados, somos possessão dele, somos parte do corpo dele. Se você for ver nas leis da servitude que tem no Velho Testamento, você vê que não existe uma escravidão escrava como nós estamos habituados nos nossos tempos modernos, não é? Que havia as pessoas iam as pessoas iam em África e compravam escravos de tribos que faziam escravos de outras tribos e vendiam, entendeu? Porque havia isso, os próprios africanos vendendo africanos, e muitos outros também diretamente capturados pelos escravizadores, e aí completamente vendiam essas pessoas. Mas nós somos diferentes. Apesar de sermos realmente comprados por Cristo, essa compra foi feita, irmãos, tirando-nos da morte para a vida. Imagina, por exemplo, vou explicar como é que é isso, para nós entender. Imagina, por exemplo, que você chegou, ok? Você chegou e estava ali aquela pessoa morrendo. Ela já estava morta. Praticamente. Morreu. Aí você veio e
pegou aquela pessoa, ressuscitou ela, trabalhou nela, aquela pessoa voltou à vida, ou ganhou nova vida. Aí aquela pessoa que vai entender que tinha morrido e que agora é viva, vai sentir uma gratidão tão grande por você, que ela nunca mais vai querer sair do seu lado. Ela vai querer estar ali, servir-te, ela vai dedicar a vida dela para você, por causa daquela dádiva tão grande que ela recebeu, aonde ela própria sabe que ela não era merecedora. Então nós, os escravos de Cristo, sabemos que essa é a nossa condição. Nós sabemos que Ele nos comprou, nos deu vida. Entendem? Então é uma escravidão diferente. Nós queremos ser os escravos de Cristo, com justiça, porque o que Ele nos deu é muito maior do que a nossa própria vida. Sabemos que não somos merecedores. Então muita gente pensa que pode ser irmão do mundo, né, e filho de Deus ao mesmo tempo. Não funciona. Entendeu? O que vai acontecer? Você, se fizer isso, aquilo nos textos que lemos para cima, você vai entrar em sofrimento, o mundo vai te castigar, vai tirar de você muita felicidade, vai tirar de você paz, todas essas coisas que você encontra em Cristo, tá? Essa paz, essa segurança, você não vai encontrar se você for procurar no mundo, gente. Nas coisas do mundo, na riqueza, na ostentação, ok? Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Se você encontrar riqueza, fama, glória deste mundo, sabe o que vai acontecer no final? Você vai estar tão imerso por essas coisas que você vai deixar de viver um relacionamento nesta terra com o teu Senhor. Se você for um verdadeiro filho de Deus, que crê em Jesus Cristo e se colocar nessa situação, ok? Depois você vai receber as agruras do mundo, entendeu? E é o próprio Deus que vai mandar essas agruras de você, porque você não está no seu lugar. Porque disse, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Olha aí, a inveja do diabo. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, tome e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinham. Irmão, ninguém pode segurar os filhos de Deus. Ninguém pode. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai fazer com que o próprio mundo dê ordens ao seu respeito. E acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. O que é esse tudo que nós temos, irmãos? Muita gente vai pensar que, não, mas Abraão saiu daí com as riquezas todas que ele pegou. Aqui Abraão materialmente saiu com todas as riquezas que ele pegou. Mas nós, irmãos, quando somos crentes, verdadeiros filhos de Deus, nós saímos com uma riqueza diferente. Não só, muitas vezes, podemos até ter, sair com riquezas e coisas do mundo, mas não só, irmãos. A riqueza que vai ficar no verdadeiro cristão são as riquezas eternas, as coisas de Deus. Porque tudo isso aqui vai queimar. Nós sabemos, está lá no Novo Testamento, também matéria para outro vídeo. A Bíblia é maravilhosa, tem muito que se falar dela. Nós vamos ficar aqui falando pro resto da vida e nunca, nunca, nunca vai parar. Vai sempre ter algo mais maravilhoso, sabe? Onde o Evangelho e o trabalho de Cristo vai aparecer. Entendeu? Então é toda essa riqueza que nós temos que levar. Entendeu? Lembra lá, fala dos pobres de espírito em Mateus 5, O Senhor fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o céu, o reino da glória. Como é que fala? Deixa eu ir lá rapidinho, um pouquinho. Provérbios, Mateus, Amós, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí que coisa linda. Então, pobres deste mundo, pobres das coisas do mundo,
mas ricos das coisas do céu, porque olha o que fala a palavra, deles é o reino dos céus. Não há a menor dúvida, irmãos. Ok, voltamos lá então. Em Gênesis, estávamos no capítulo 13, vamos lá. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio que estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Agora começa, irmãos, ó. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não poderiam habitar juntos. Irmãos, olha aqui o evangelho aparecendo de novo, olha. Não estávamos falando ainda agora que há um problema entre as coisas da carne e as coisas da alma? Vamos saltar ali em João. Eu vou voltar aqui, mas só para vocês entenderem. Eu vou saltar ali em João 3, só para buscar um verso, que é esse aqui, ó, João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês veem? Então existe uma diferença clara entre as coisas deste mundo e as coisas espirituais, ok? Existe, e elas são uma contra a outra. A Bíblia fala isso também. Vamos voltar lá em Gênesis então. Gênesis capítulo 13. E nós estamos aqui então nesta parte. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos. E olha aí, ó. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Certo? Existe uma contenda entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, os filhos do diabo. Ou se você falar, mas você está me chamando filho do diabo, não sou eu que chamo, tá? É a Bíblia. Que aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. Ok? Mas a gente não tá, com isso a gente não quer ofender ninguém. Porque outrora, aqueles que hoje creem também não criam. E também éramos filhos do diabo. Até que Deus nos transformou, nos deu vida, nos tirou daquele lugar e nos adotou para filhos em Jesus Cristo. Irmãos, e nós sabemos que existe essa guerra entre o mundo e o espírito, entre a carne e o espírito. E os cananeus, os fariseus habitavam então na terra. E disse a Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Aqui, a gente entende quando ele fala aqui irmãos, ok? É porque todos nós nascemos irmãos nesta terra, ok? Indiferentemente da obra que Deus ia fazer na nossa vida, quando nós nascemos, todos nascemos aqui, igualmente, né? Todos viemos, nascemos de mulher, temos um passado genético, tá? Os nossos antecessores, todos nós, tá? Na verdade somos irmãos uns dos outros fisicamente. Nós temos primos, de alguma forma, irmão, nós somos primos uns dos outros, parentes uns dos outros, tá? Primos, às vezes não é muito longe, você encontra uma pessoa que faz parte da sua família que você nem sabia, tá? Se fizer teste de DNA, muita gente às vezes fica surpresa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho afinidade portuguesa, índios brasileiros e também africanos.
entendeu? No meu DNA, né? E pode ser que tenha ainda mais ainda que não saiba. Mas esses 3 sei por certo, porque eu tenho parentes diretos que eram africanos, parentes diretos que eram portugueses e parentes diretos que eram índios brasileiros. Então eu sei, de certa forma, pelo menos isso foi contado pela minha vovó, que já foi recolhida por Deus, está lá no seu reino de glória. Então a minha vovó, ela contava para mim as descendências da nossa família, quando eu era muito pequenininho, para casa dela, e ela sempre com a Bíblia na cabeceira da sua cama, sempre uma pessoa com muita fé em Deus. E eu falo, irmãos, se tem uma pessoa que eu lembro com amor, é minha vovó. Me ensinou muita coisa boa das coisas de Deus, irmãos. Falava para mim ser um homem de fé. E olha como é importante, irmãos, o que as pessoas fazem por seus filhos quando é relativo às coisas de Deus. Acho que falei hoje, né, nesse vídeo no princípio, né, o quanto é importante. Hoje lembrei da minha vovó agora. Fiquei emocionado porque era uma pessoa que sempre me ensinou coisa boa. Fosse cozinhando, ela fazia uma panqueca maravilhosa, ela sempre me ensinando aquilo que era bom e nunca o que era mal, né? Até a tristeza que é ser uma pessoa só nesse mundo, porque ela teve épocas na vida dela em que ela foi muito só, e ela muita coisa falava comigo. Eu lembro hoje com muito, muito carinho as coisas boas e as coisas bíblicas que a minha vovó, desde a minha infância, me ensinava. É uma alegria. Então nós temos aqui essa situação, irmãos, em que, né, somos irmãos. Então estamos aqui habitando esse mundo, né, junto com os homens do mundo, aqueles que não são filhos de Deus. E há uma contenda entre nós. Existe uma contenda. Não tem como fugir disso, né? Porque já li lá para vocês há bocado sobre a carne e o espírito, né? E um está contra o outro. Por isso é que no cristão existe uma guerra, porque ainda existe em nós o homem perecível. A nossa alma já está viva, o nosso espírito viverá para sempre, e nós vamos receber um corpo que será incorruptível, ao qual nos permitirá nunca jamais pecar na presença de Deus, porque quando estivermos no céu não haverá mais maldição, portanto não poderá haver mais pecado também, irmãos. Então estaremos lá com o Senhor nesse corpo incorruptível que o Senhor nos vai dar. Mas agora não, agora ainda existe em nós essa contenda, irmãos, porque ainda estamos no mundo em parte, entendeu? Mas vai chegar o dia que não vamos mais ser em parte, vamos ser totais, vamos estar com o Senhor totalmente. Então quando chegar esse dia, entendeu? Que nós vamos estar com o Senhor, então nós vamos, graças a Deus, vamos poder então estar, né, completamente separados do pecado e do mundo. O que aconteceu aqui em Abraão, né? Ou ali, né? Ou daquele lado. O que aconteceu, né? Foi realmente a situação em que eles tiveram que se dividir. Aí fala, né? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Olha lá, separação. Santidade. O que é santidade, irmãos? Para o homem é apartar-se do mal. O Senhor diz: sede santo como eu santo. Então aqui, eu não estou dizendo que Ló era mal, mas eu estou levando vocês para a interpretação do Evangelho e para os deveres dos verdadeiros cristãos. O que acontece aqui? Havia uma contenda. O que era mal? Era a contenda, certo? Então nós temos que nos afastar da contenda, afastar do que é ruim, entendeu? Porque se a gente for ficar um homem que fique com um pé lá, um pé aqui e não se decide, irmãos, entendeu? Nós temos que nos decidir por aquilo que é bom. Essa foi a maior capacidade que foi colocada em nós para a vida eterna, que nós podemos sempre escolher aquilo que é bom, irmãos.
O pecado não tem qualquer força sobre nós mais. Antigamente nós não poderíamos resistir a ele. Mas agora, irmãos, ninguém, não há nada, tentação, homem, mulher, dinheiro, fortuna, que possa nos afastar do amor de Cristo. Está lá em Romanos 8, salvo erro. Vamos lá, rapidinho. Já voltamos aqui. Opa, tô cá em cima. Perdão, de vez em quando a mente demora uns segundinhos para se encontrar. Salvo erro, é Romanos 8, se não estou enganado. Mais lá pro final. 28. E aqui está. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Irmão, olha aí, ó. Irmão, Deus não poupou nem o seu próprio filho. Antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Você está sentindo? Eu estou. Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Olha que coisa linda, irmãos. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha que coisa linda. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha aqui, ó. Certo? Coragem, irmãos. Nós esperamos perseguições deste mundo. Mas em todas estas coisas somos mais em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem dá a vitória é Cristo, irmãos. Não é no mundo que você vai achar a vitória, não é nas riquezas, não é no reconhecimento pelos homens. É a mesma coisa, eu tô aqui falando para vocês verdade, irmãos. Eu tô pouco me borrifando se alguém vai achar que eu sou especial ou que eu sou alguma coisa, porque eu sei no meu íntimo que eu não sou nada. Sem Jesus Cristo eu não posso dar fruto. O meu fruto não é meu, é dele. É ele que recolhe para o reino da sua glória. Nós somos apenas varas. Se não estivermos se a nossa vara não tiver seiva nela, é porque não estamos ligados na videira verdadeira, irmãos. E aí somos então jogados no fogo para queimar, porque não há em nós vida, a vida de Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Você é criado. Você acha que você pode escapar da mão de Cristo? Escapar de Deus? Você próprio? Alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Eu poderia acabar esse comentário aqui, né? Eu acho que ficou bem claro, né, meus irmãos?
Eu acho que eu vou parar por aqui, porque a mensagem aqui acabou naquele que é o Alfa e o Ômega. É aquele que criou todas as coisas, irmãos, e permite que nós creiamos em Deus, tenhamos fé no nosso coração, esperança da vida eterna, desejo de fazer aquilo que é certo, de andar naquilo que é bom. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, amados.